29. Ok. Cida, se quiser, pode começar a prece. Ok. Então, vamos serenando os nossos corações, as nossas mentes, deixar as nossas preocupações lá fora do dia a dia, serenando os nossos corações, principalmente, trazendo paz e equilíbrio do nosso Mestre Jesus. Vamos imaginar o nosso Mestre, amado e querido, guia da humanidade, adentrando o nosso lar, com sua luz radiante, iluminando todos os cantinhos dos nossos ambientes. Cada vez mais eles vão ficando iluminados, tirando todos os miasmas colocados por nós mesmos, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e das nossas palavras. Mestre amado, que o seu evangelho de luz possa adentrar os nossos corações e que a nossa aula de hoje possa nos abrir as nossas mentes, para que possamos absorver da melhor maneira possível, Mestre amado, a nossa lição de hoje, através do nosso estudo, que o Alan tão gentilmente prepara para nós, para que possamos discutir junto todos, com algumas ideias, com algumas que a gente tem perdão, me fugiu a mente. A gente tem alguma dúvida em relação ao que nos for passado. Mestre amado, possível, coloque os remédios necessários nas nossas águas, para que possa fluidificar, iluminar os nossos pensamentos, nossos espíritos, assim quando nós bebermos dela. E assim, Mestre amado, agradecidos que estamos pela oportunidade de estarmos sempre reunidos em seu nome, em todos os estudos que nos elevam a nossa alma, que nos dá direção no nosso dia a dia, gostaríamos de iniciar com a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Mestre, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, o mal que vem de fora e o mal que vem de dentro de nós, porque é teu o poder, o reino e a glória para toda eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ai, desculpa, deu um branco assim total, eu viajei, para voltar foi difícil. Desculpa. Não tem problema, não precisa se desculpar com relação a isso de maneira alguma, viu? Bom, então o capítulo hoje é o capítulo 10, Gênese Orgânica. Eu acho que eu já vou trazer um vídeo falando do Livro dos Espíritos a respeito do tema, né? Então,
vivos. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em um novo globo. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Deu para pegar esses trechinhos do Livro dos Espíritos com relação à formação? Deu? Tá, legal. Vamos agora. Então, capítulo 10, Gênese Orgânica. Deixa eu ver. Formação primária dos seres vivos e o princípio vital vai ser os dois itens que a gente vai falar hoje, né? Então, formação primária dos seres vivos. Item 1. Tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram um começo.
Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem como o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver esse problema. Pode, entretanto, pelo menos encaminhá-los para a solução. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais, criados ou, se preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Então, o que ele diz aqui? Essa questão é uma questão seguinte: cada espécie animal saiu de um casal primitivo, ou de muitos casais, criados, ou, se preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares? Então, a resposta, esta última suposição é a mais provável, a que são germinados simultaneamente em diversos lugares. Pode-se mesmo dizer-se que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta, nos terrenos de idêntica formação e de proporções enormes, a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados um dos outros. Essa multiplicação tão generalizada é, de certo modo, contemporânea. Fora impossível com um único tipo primitivo. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida, sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Então, quer dizer que se não tivesse essa diversidade, né, e fosse, vamos supor, somente um biotipo, e esse biotipo não sobrevivesse, né, porque a gente sabe que através da raça mais forte é que sobreviveu para ficar, né? Muitos pereceram. Assim como a gente sabe de alguns animais, né? A gente vê dentro dos próprios veados, né? Eles são presas dos leões, né? Mas se ele já nasce e não consegue andar logo em seguida, ele fica para trás. Por quê, né? Porque não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Então, há a questão de um cientista que fala da, 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 da equação, né, que se fala da selecionamento, né, das raças, né? Aquelas que não sobrevivem perecem, as outras vão sobrevivendo. Então, se o Criador baseasse num único biotipo, poderia a criação ficar, não vingar e perecer, né? Então, foi feito baseado na diversidade, na pluralidade dos tipos, né?
Aliás, se num ponto um tipo pode formar, em muitos outros pontos ele poderia formar-se igualmente por efeito da mesma causa. Tudo, pois, ocorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie de animal e vegetal, né? Por quê, né? Porque a espécie, aquela espécie em específico, ela foi encontrada em vários pontos do globo, né? E da mesma forma, então vou te dar uma espécie para que vocês possam mentalizar, né? A formiga, né? Então, a formiga, tanto lá na Ásia, como aqui na América do Sul, ela é igual à espécie, né? E se ela fosse germinada num único lugar, ela não chegaria até a Ásia, né? Da forma como tem. Então, se foi encontrado formiga em cada ponto do globo, e ela é da mesma forma, né? Da mesma espécie, né? Foi gerado também. Então, toda a criação, tudo que nós conhecemos hoje de ser vivo, os organismos, eles estavam em latência, né? E esperavam o clima e as condições ideais para que se germinasse todas essas espécies, né? A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo nas leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas vão se simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. A química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Então, a química considera esses elementos elementar, né? Primários, né? Combinando-se, elas formam corpos compostos ou secundários. Os óxidos, os ácidos, os alcális, os sais e as inúmeras variedades que se resultam da combinação destes. Então, você tem aí um elementar, um primário, né? O oxigênio, que se junta com o hidrogênio e se forma a água, né? Forma um outro composto, né? A combinação dos dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstância, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica e etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará.
E aí, o que eles dizem, os cientistas? Né? Que há uma afinidade em determinado composto. Eles se afinam e se juntam. Né? Mas essa é uma visão orgânica. Tá? A gente sabe que existe um composto espiritual que faz unir esses elementos, tá? Na questão da formação orgânica dos corpos, tá? Mas vamos lá, para não atrapalhar a cabeça de vocês. Quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, enquanto o composto que deles resulta adquire outras e diferentes daquelas. Então, quer dizer que quando há uma combinação, aqueles que se unem, os componentes perdem as suas propriedades características. Ele se uniu a outro. Quando eles se unem, disso resulta uma outra característica, que não é nem de um e nem de outro. Né? E assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, quimicamente combinados, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura que interfere na água. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio e nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases, tornados livres, recobram as suas propriedades. E já não há água. Aí há oxigênio e hidrogênio. A mesma quantidade desse líquido pode ser assim alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade, foi aquilo que eu falei ali atrás, entre os princípios elementares que guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas, se puser em contato com a água um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que este tem pelo hidrogênio, a água se decompõe e o oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Então, aqui, quimicamente, eles falam de afinidades. Então, se você tem água, que é oxigênio e hidrogênio, e você trouxer um outro elemento que tem mais afinidade com o oxigênio, ele vai se decompor, vai se unir ao oxigênio e vai libertar o hidrogênio. Tá? Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se as duas partes de oxigênio foram combinadas com duas partes de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém, noutra proporção. Então, a gente tem aí a água, mas se você colocar uma proporção maior de oxigênio, você vai ter um corrosivo. Né? O fato de você ter o mesmo elemento em proporção diferente.
Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza, a inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Por exemplo, o oxigênio, combinado em certas proporções com o carbono, com o enxofre, o fósforo, forma ácido carbônico, sulfúrico, fosfórico. Então, forma ácidos, né? O sulfúrico, o fosfórico, né? E o carbônico. O oxigênio e o ferro formam óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem a óxidos de chumbo, tais como o litárgio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda e a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, a acre, as estalactites das grutas que nós estudamos lá, unidas ao ácido sulfúrico, formam o sulfato de cálcio ou gesso e o alabastro. O ácido fosfórico, o fosfato de cal, base sólida dos ossos, o cloro, o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Então, isso tudo pode ser feito em laboratórios, em pequena escala. Essas misturas, essas condições, né? Mas elas já acontecem em larga escala no grande laboratório da natureza. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ficou algum questionamento? Não? Então tá bom. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatizados, seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedregosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, porém, no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Então, todos esses componentes, né, que se depositavam na superfície, que as matérias não existiam inteiramente formadas, porém no ar se encontravam em estado gasoso, né? Diz que teve uma época que o planeta era inabitável, né? Era o ar, ele não era puro, né? Ele era um gás que orbitava em volta do globo, né? E nesse gás, nesse estado gasoso, que continham as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essa substância, aí nessa época a Terra era mais quente, né? Ainda estava incandescente,
conforme ela foi se esfriando, essas substâncias, sobre o império das circunstâncias favoráveis, se combinaram, segundo o grau das suas afinidades moleculares. Foi assim, então, que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos e etc. A princípio, em dissolução nas águas depositadas, depois na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência. Então, ele está fazendo uma suposição, né? Vamos supor, né, que aconteça alguma coisa no globo e ele voltasse a ficar num estágio incandescente. Logicamente, né, não haveria mais vida humana sobre ele, né? Mas tudo com essa alta temperatura, né, tudo se derreteria. Tudo ficaria em forma de larva, né? E aí tudo ia se decompor, né? Então as rochas iam derreter, tudo ia derreter e se decompor. Aí os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são voláteis se volatilizariam. Então, aquilo que fosse de se unir, se uniria na larva, né, na composição, e aquilo que ficasse, que se formasse um gás, iria para a atmosfera, né? Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e, de novo, se formariam as antigas combinações. Então, só o fato de a Terra voltar a resfriar, né? Essas combinações começariam a fazer novamente, se formariam, né? E com isso voltariam aos elementos que existem no dia de hoje, né? Então, essas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre essa questão, como fizeram a astronomia, a geologia e outros pontos de vista. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é a cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Desta forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar, Candy, os cristais de rocha ou sílica cristalizada, são prismas de 6 faces que terminam em pirâmide, igualmente hexagonal. A pirâmide é o carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devido à cristalização do vapor d'água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas.
A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós, infinitamente pequenas, mas que não deixam, por isso, de ocupar um certo espaço, solicitadas uma para outras pela atração molecular, se arrumam e se ajustapõem segundo existem suas formas, de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo ou primeiro centro de atração e a concluir o conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São constituições essenciais ao grau de temperatura e o repouso absoluto. Compreende que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhe permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhe um arranjo simétrico, não lhe consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, onde não haverá cristalização propriamente dita. Ô, Lucília, quer ler um pouco, Lucília? Posso ler? Começa no item Tá. 12. 12. Dá para ler? Tá ótimo. Dá? Tá. Então tá bom. No item 12. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono os que desempenham o papel principal. Os outros entram acessoriamente. Eu tinha visto numa nota que o azoto é o que se chama atualmente de nitrogênio, né? Era azoto, hoje o nome mais comum é nitrogênio, é a mesma coisa. Numa notinha do livro. Tá, só um minutinho. Que é interessante que ele fala aqui que essa análise química mostra todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Então, tanto os corpos orgânicos e inorgânicos são constituídos dos mesmos elementos. Ok? Certo. Então, continua. Então, desses, né, o oxigênio, hidrogênio, azoto e o carbono são os que desempenham papel principal. Os outros entram acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. O quadro abaixo, da análise de algumas substâncias, mostra a diferença de propriedades que resulta da só diferença na proporção em que entram os elementos constituintes. Sobre 100 partes, temos açúcar de cana,
42.470 de carbono, 6.900 de hidrogênio, 50.630 de oxigênio, não tem azoto. Açúcar de uva, 3.710 carbono, 6.780 hidrogênio, 56.510 oxigênio. Álcool, 51.980 carbono, 13.700 hidrogênio, 34.320 oxigênio. Azeite de oliveira, 77.210 de carbono, 13.360 hidrogênio, 9.430 oxigênio. Óleo de nozes, 79.774 carbono, 10.570 hidrogênio, 9.122 oxigênio e azoto 0,534. Gordura, 78.996 carbono, 11.700 hidrogênio, 9.304 oxigênio. Fibrina, 53.360 carbono, hidrogênio 7.021, oxigênio 19.685 e de azoto 19.934. Então, só variam as proporções, né? Como você falou. O item 13, pode? Continua. Alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo, a que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool, de sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. Você vê que interessante? É. Ele cita a questão da uva, né? E um fato interessante também, que a gente não podia deixar de constar, a própria doutrina espírita, o símbolo dela é uma parreira de uva, né? Não sei se vocês sabem. Por causa da condição de que os elementos, no caso aqui, está falando de quando você toma o suco da uva, você não está tomando álcool, porque ainda o álcool não existe. Através de um processo, né, que ele fermenta o suco e aí se produz o álcool, né? E no caso da doutrina que a gente fala, né, é a questão da uva e depois do que deriva dela, né? Dessa uva, e é a questão do espírito, né? Então você tem o corpo. Boa noite, Nelson. Então você tem a simbologia do corpo, mas quando você trabalha a uva, você consegue extrair dela a mais pura essência, né? Seria o suco da uva, né? E depois o vinho, né? Então, a questão do espírito nessa essência, ele é a pureza do espírito, né? Também. Então, por isso que fala a simbologia da uva, tá? Pode continuar.
Acho que tem. Você correu muito. Falta um pedacinho anterior. Do pão. Aquela parte do pão não foi lida ainda. Aí. Ah, não? Não. Ah, tá. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem osso, nem bilis, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore, tampouco há madeiras, folhas, flores ou frutos, e fora erro pueril crer-se que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. Quase não há... Esse é um outro exemplo também, né? É interessante, né? A semente, né? Você achar que dentro daquela semente existe o tronco, existe a folha, existe o fruto, né? Ele ainda não existe. Olha que interessante. Né? Muito interessante. Através de processos é que eles vão passar a existir, mas é um erro você achar que uma árvore está dentro de uma semente. Na semente já está tudo ali, não? E aí, mas através do processo de germinação, elas vão criando e vai se dando... Vai se formando. Isso. Quase não há sequer na semente oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha da árvore. Ela contém um gérmen que desabrocha em sendo favoráveis às condições. Esse gérmen se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhe formam a seiva, como nos animais, formam o sangue. Levada pela circulação a todas as partes do vegetal, a seiva, conforme o órgão a que vai ter e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em lenho, folhas e frutos, como o sangue se transforma em carne, osso, bilis, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. Item 14. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Mas, desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidades. Então, aproximam-se e se separam, né? Dependendo da lei de afinidades. E por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias. Desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para começar quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue, sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que esta planta prospera num clima ou num terreno,
e se estiola ou perece noutros. 15. O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam, visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que o sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos. Podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram, como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares, em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou àquela espécie. A semelhança de forma e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie de cristal, justapondo-se, sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjunto análogo. Então, acabou obrigado, esse item. Acabou. Então, vocês têm alguma dúvida com o que foi passado aqui? Alguém tem alguma coisa para falar a respeito? Alguma pergunta? Acho que não, né? Então, eu vou apresentar um vídeo a respeito do princípio vital. E é muito interessante esse vídeo. Kardec, então, nos diz que os corpos orgânicos são assim como uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos. Mas a atividade do fluido vital determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade do fluido vital causa a morte. Nós vamos ficando desvitalizados. Chegamos a um ponto que os remédios já não fazem efeito. Desse modo, já está outra alternativa. Se não trocar de roupa, se não trocar de uniforme, voltar ao lar, esperar o dia de retornar à escola planetária. Último quadro, por favor. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. A quantidade de fluido vital se esgota, o que estamos acabando de ver. Quando nós aprendemos que a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, não é a mesma em todos os seres orgânicos, isso corresponde às nossas necessidades reencarnatórias. De modo que na Terra nós nos inscrevemos em cursos que duram
Um curso que dura 2 anos. Um curso dura 5 anos. E aí nós temos que ter cacife, recursos, para bancar esse curso de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Também, quando chegamos à Terra, nós chegamos com propostas, com propósitos de uma encarnação mais longa, de uma encarnação mais curta, em função do que viemos fazer aqui. Se viemos acertar as pendências com a vida biológica, o mau uso do corpo, os suicídios perpetrados, nós vamos ficar aqui pouco tempo. É só para cobrir aquele buraco que nós deixamos. E a gente nasce e morre com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos de idade, com 10 anos, com 15 anos. De acordo com a nossa necessidade. A gente vem fazer um curso rápido aqui. Mas há outros indivíduos que vêm para uma tarefa prisional. E aí vai ficar 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Imaginamos que alguém que viva 100 anos está resgatando débitos, porque vê as diversas gerações que já não são a sua. E a criatura vai se sentindo cada vez mais um estranho no ninho. Os jovens o olham como se ele fosse um dinossauro. Os da sua idade já não se entendem mais, porque já faltam certos tinos. Já não podem sair e se visitar reciprocamente, com raras exceções. Já se tornam pessoas dependentes dos parentes, dos descendentes, para levar aqui, para levar acolá, até para cuidar-se, até para tratar-se. Só pode ser resgate. Para dobrar o orgulho, ficar nas mãos de pessoas que nem sempre têm amor por nós. Alguns velhos apanham, outros são explorados na sua aposentadoria. Os filhos e netos queimam e eles próprios não veem. Outros são colocados em asilos onde nunca recebem visitas. Isso que eles vieram fazer era de índole prisional. Há outros que vêm, cuidam da família, educam os filhos, colocam os filhos em condições de caminhar, fecham os olhos e voltam para casa, a missão cumprida. Eram aqueles com os quais me comprometi a impulsionar, a ajudar, a orientar. Amor. Aqueles que fizeram mau uso do lar, que agrediram a família, que foram ingratos com seus pais, nascem nos braços de mães felizes e expectantes, que morrem de parto, que morrem deixando-os em muito tenra idade, para que eles aprendam a valorizar o amor de mãe, valorizar o lar, uma experiência sempre amarga. Por mais que a madrasta o ame, que os avós os amem, por mais que receba carinho e calor, a frustração de não ter tido sua mãe sempre nos acompanha. Digo de experiência própria. Eu fui para esse Albilá, parto fulminante aos 44 anos, quando eu tinha 4 anos de idade. Fiquei órfão de mãe e fiquei órfão de pai, que tinha que trabalhar como chofer. Só me podia ver no internato uma vez por mês, quando tinha folga para isso. Só
Dentro da doutrina espírita, tempos depois. A adolescência da rebeldia, de entender. Por que essas coisas marcaram-me a vida? Felizmente entendi. Não houve uma rebeldia de minha parte. Conheci o Espiritismo aos 17 anos. Tive muito tempo de chutar o pau da barraca, fazer bobagem, de ter cabeça, de usar droga, de beber, de fumar. Não houve tempo. Estar com a sociedade, você é rebelde, deixar o cabelo black power, pintar de roxo, de amarelo. Quisera eu. Tive tempo. Ensaiava conjunto, nos anos 60 se chamava conjunto, o que hoje são bandas. Ensaiava com os amigos, eu queria começar a cantar com eles. Era um dinheirinho, o pai de um deles seria o nosso empresário, iríamos lançar o nosso conjunto nas férias de julho, na nossa cidade, e eu exibido, aprendi as músicas, já tinha à época 120 músicas memorizadas, íamos começar em grande estilo. A própria escola já tinha oferecido o auditório para que nós fizéssemos nosso primeiro show. Em julho. Aquele ano, se o Espiritismo. Se foi embora a banda. Se foram os gorjeios do Pretinho. Ficamos encantados de tal modo. Essa nova luz que brilhou na nossa vida, que eu queria mergulhar neste mundo que só Deus sabe quando é que eu sairia, como é que eu sairia, esse sairia nesta vida. Mergulhei nesse oceano profundo do pensamento espírita. Quando a gente tem mais de 50 anos, já pode falar de si sem problemas. Então, morrer é algo que está sempre nas nossas cogitações. Sempre aos meus amigos da instituição, que se tornaram a minha família. Olha, eu viajo pelo mundo. Ando de avião, de carros, estou por aí. Se existe alguém exposto, somos nós que viajamos desse jeito. Claro que na hora que chega o momento de voltar, onde a gente estiver, vai. Estamos mais expostos. Não sabemos quando, mas a qualquer momento as coisas podem acontecer. Dizem, ai, Raul, para com isso. Digo, não posso. Prego isto para as pessoas, para que pensem na vida sem perder o outro lado da medalha, o outro lado da moeda, que é a morte. Isso não significa que a gente vai parar de trabalhar, deixar de amar. Não. A visão que o Espiritismo nos dá de vida e de morte, de modo a nos fazer aproveitar bem a morte no corpo. Começarmos a ser felizes aqui, nessa morte corporal. Os melhores recursos na vida quando retornarmos. É aqui que nós sofremos todas essas limitações a que nos reportamos. O corpo que vai se alquebrando, que vai se definhando, que vai envelhecendo, a incapacidade que nos vai tomando conta. Quando voltamos para casa, não. Somos ágeis como aqueles adolescentes. O descanso dos espíritos é a mudança de ação, é a mudança de atividade. Mas nós anelamos, senão, ter essa oportunidade de servir a Deus, ingrar esses espaços, esses universos. Felizes, cheios de felicidade, cheios de alegria. Aqueles que estão educando filhos, eduquem-nos com essa visão
de que a vida na Terra é um en passant. A vida na Terra é um momento. Aqueles que têm filhos adolescentes, prepotentes, donos da verdade, dizem que não pediram para nascer, converse com eles. Diga-lhes que, tendo pedido ou não, essa é uma oportunidade que eles não podem perder, porque a juventude é período de empreendimento. É na juventude que a gente estabelece o que é que vai querer para a velhice se chegar lá, porque vamos colher na velhice do corpo o que tivermos plantado na juventude. O que fez Paulo, o apóstolo, ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, dizer no capítulo 2, versículo 22, da sua segunda epístola a Timóteo: foge, Timóteo, dos desvarios da juventude. Foge da juventude. Foge dos desvarios da juventude. Segue o amor, a justiça, a paz com aqueles que de coração puro louvam o Senhor. Orientar o nosso jovem. Se ele quiser ter um ídolo, alguém em cujos passos ele gostaria de ir, escolha alguém do Senhor, que esteja envolvido com amor, com a paz, com a saúde ética, ao invés de achar ídolos da droga, ídolos do crime, ídolos da sombra, da dissolução. Aqueles que já não têm crianças, que já não têm jovens, aqueles que estão curtindo a própria maturidade, avaliar o que fizemos da vida até agora. Se a morte nos chegasse hoje, o que teríamos para levar? Daquelas riquezas que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, tampouco a traça consome. O que levaríamos? Se a morte nos chegasse hoje, mas há tempo, enquanto Deus nos permite ficar na terra, enquanto nos deixa estar no corpo, há tempo de fazer algum serviço pelo bem, de estudar, de aprender uma língua, uma arte, a cantar, a pintar, a desenhar, a praticar um esporte, a servir de voluntário numa obra social na nossa cidade, tenha ela caráter religioso. Não, porque o bem é sempre o bem, onde quer que ele apareça. Enquanto respiramos no corpo, o que é que Deus quer que eu faça? Ok. Vocês entenderam o que ele falou dessa palestrinha a respeito do fluido vital? Então é assim, todo ser vivo, orgânico, ele tem fluido vital. E Deus concede a quantidade de fluido vital pelo tempo que ele vai habitar a Terra. Nem mais, nem menos. É interessante isso daí, né? Eu tô com uma dúvida, por favor. Pois É não. a Adriana. Cadê? Ah, tá. É que você não tá aparecendo sua imagem. Ah, peraí. Agora tá me vendo. Ah, Então, legal. Uhum. a gente pode gastar mais rápido o fluido vital, por exemplo, através de maus hábitos, por exemplo, como fumar cigarro? Na verdade, você abrevia, né? Você é um semi-suicida, né? Você abrevia o seu tempo aqui na Terra pelos maus hábitos, né? Como o cigarro, né? Então, Então, mas ele gasta esse fluido mais rápido? Fluido vital? ele abrevia a estada dele. Tá, Acaba deteriorando sua saúde, né? entendi. Obrigada. Nada. É assim, mas aí a gente vai entrar agora no âmbito da essência primitivo do fluido vital, para que vocês possam entender. Aí depois a gente volta
a falar do fluido vital mais amplo, né, mais complexo, né? Então, ó, dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material. Então, é isso que eu falo para a gente que está estudando e que as pessoas não sabem diferenciar. A gênese orgânica, nós estamos falando de uma lei, né, que rege essa junção de elementos químicos que formam o organismo, né? Então, a gente está falando da gênese orgânica, dessa lei que emana sobre esses elementos, que é diferente e, ao mesmo tempo, simbiose com a gênese espiritual, né? Então, que nem aqui, para que as pessoas não confundem, né? Está falando aqui, ó, dizemos que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois é aqui apenas do corpo que se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Princípio inteligente, né? Aí vem o espírito, tá? Há na matéria orgânica um princípio especial. Então, existe orgânico e inorgânico, tá? Então, nós estamos falando do princípio orgânico, né? Há um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, que é o princípio vital, ativo no ser vivente. Esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar às substâncias propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém, jamais chegou a reconstituir. Então, um corpo orgânico pode se decompor, mas jamais se recompor depois que se decompôs. Tá? Então, porém, jamais chegou a se reconstituir. Sequer uma folha morta. Prova evidente que há nesses últimos o que quer que seja inexistentes nos outros, nos inorgânicos. Será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? Ou, integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne o princípio da vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade? É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão, aí fala entre parágrafos, capítulo 6º, uranografia geral, que nós estudamos, né? Seja, porém, da qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, é certo que ele existe, pois que ele aprecia os efeitos. Vocês lembram do capítulo, voltado, do capítulo 6º, uranografia geral, quando nós falamos, né, que há 3 elementos constitutivos no universo, né? Deus, espírito e matéria. Então, da matéria, do fluido cósmico,
todo ser, todo organismo material que se pode é derivado da matéria e do espírito, né? E tem o fluido vital, né? Então, do fluido cósmico universal, se tem o espírito e a matéria e os derivados deles, certo? Então, seja qual for, não, seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilam o princípio vital por ser necessário a distinção deles, ou, se preferível, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolve, dada certa circunstância, o calor, a luz e a eletricidade. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio e o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dar-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda. Adriana. Oi. Adriana? Eu estou aqui. Você está vendo que esse trecho está falando exatamente aquilo que você estava falando? Sim. É que, é assim, pela atividade nossa, nós produzimos também fluido vital. Certo. Né? Assim como a movimentação numa rotação de uma roda. Né? Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue. Então, você tem a essência do fluido vital, mas através da sua atividade, você aumenta isso como se aumentasse o calor. Dá para você perceber isso? Uhum. Tá? Então, cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, com a carbonização da matéria, subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Mas não pode-se reconstituir aqueles corpos, porque, já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível lhe é reconstituir uma pedra. Então, eu não sei se vocês lembram do que nós falamos do fluido vital, ou se ainda a gente vai falar mais, acho que a gente vai falar mais do fluido vital. Exatamente. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. O fluido vital, ele está ligado ao corpo orgânico, não ao espírito. Para que vocês não criem aí uma coisa. Ele está... E o fluido vital é como se fosse uma eletricidade que dá vida ao corpo orgânico, como é a eletricidade dá vida ao rádio. Essa liga na tomada,
liga de eletricidade, o rádio funciona. Se você desligar da tomada, ele não funciona. Agora, isso faz o rádio funcionar. Agora, para que ele cante uma música, precisa de uma estação, precisa de uma transmissão, né? É uma outra condição. Mas aí vocês vão distinguir um corpo orgânico. O que seria um organismo sem fluido vital? Um pedaço de carne. Simples isso. Um pedaço de carne. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que para vocês ficarem, talvez em alguma literatura que vocês leram a respeito de suicida, o que acontece com o suicida, né? O suicida, deliberadamente, ele interrompe o seu fluxo de vida. Então, ele teria no seu projeto que viver 30 anos. Então, ele tem fluido vital suficiente para que ele viva 30 anos. Aí, ele chega aos 20 anos de idade e interrompe a sua vida. Aí, o que ocorre, né? O fluido vital, que está ligado ao corpo e também ao espírito, segura o espírito daquele suicida próximo ao corpo. Ele não consegue se afastar. Ele passa a sentir o fluido vital, né, e o perispírito são o que passam as sensações. Né? Aí vem a equipe de socorro e começa a dar passos e começa a retirar esse fluido vital, soltar ele, para liberar aquele espírito suicida. Por isso que ele não consegue sair do corpo. Tá? Só dei essa pincelada para que vocês possam ter uma noção. Tomamos para o termo da comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, pode ser um efeito vulgar, que todo mundo conhece, e mais fácil de compreender-se. Mais exato, no entanto, houvéramos sido dizendo que, na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. É isso que dá vida ao corpo orgânico. O fluido vital seria como uma eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. E deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Sendo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte por extinguir-se tal ação. E aqui nós terminamos exatamente na hora, né, o fluido vital. Ainda tem mais uns minutos. Alguém quer falar mais e perguntar alguma coisa a respeito disso? Deu para entender direitinho? Sim. Tá meio fraco vocês, viu? Bem fraco. Eu não sei se é preguiça, se é sono, mas... Seria deficiência do fluido vital? Pode ser, né? Tá mais parado que a roda lá do... Olha, gente, precisa estimular esse fluido vital, hein? Vamos estimular. Pois a vida é uma atividade, né? Quanto mais você é ativo, mais você produz, né?
A inércia não é bom, né? A vida sedentária não é boa, né? A gente sabe disso. É que Muitas... nesse momento, Alan, a gente está assimilando, refletindo, como está todo mundo assim ainda, não é? Por isso que ninguém fala nada. A gente está tentando assimilar, é isso. Legal. O Alan, você falou da inércia, né? Assim também como o estresse, o trabalho excessivo, tudo isso a gente acaba, como se fala, consumindo demais o nosso fluido vital. A gente tem que fazer uma distinção, Suda. Há uma distinção bem adequada nesse caso, né? O estresse, ele é derivado de uma ação moral, não física, né? Então, a questão do nervoso, né, da raiva, isso é uma condição emocional, é uma condição da moral. Não, sim, eu então não me coloquei direito, eu digo estresse físico. Tá, aí o corpo humano é assim, a atividade, seja a atividade, o corpo ele é feito para ter atividade intensa. Quanto mais ativo você for, né, e se alimentar, né, tanto que você desenvolve músculo, né? Quanto mais ativa você for, você pegar peso, andar quilômetros, você desenvolve resistência e músculo. O que o corpo precisa é do descanso e de uma boa alimentação. O equilíbrio, né? A gente passar do equilíbrio, a gente consome demais o nosso fluido vital. Mas isso é natural, se você trabalhar 10 horas de trabalho forçado, né, no caso, você vai estar um caco, você vai dormir, é uma condição natural. Agora, a condição do espírito é outra, né, que é a questão do estresse, do emocional, de uma outra condição, tá? Bom, a gente está chegando ao final. Aí, essa outra parte, depois a gente vai conversando, vou trazendo umas pinceladas aí, até porque vai surgir, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Uhum. Mas a gente sempre tem que distinguir bem a questão, separar o espírito do corpo, tá? O corpo é uma condição, lógico, vivemos numa simbiose, né? Corpo e espírito vivemos numa simbiose, mas são distintos, tá? O espírito sobrevive sem o corpo, né? Então eles são distintos. E isso a gente tem que sempre estar em mente, isso, né? Uma das coisas que o meu mentor falava, né? O espírito violento, né? Mesmo que ele tiver num corpo franzinho, ele continua a ser violento. Né? Lógico que ele vai agir de uma maneira diferente, mas ele continua. Agora, um espírito dócil, mesmo num corpo musculoso, continuará a ser dócil. Entende? Ele vai ainda ser delicado, ser gentil. Isso é inerente com relação ao corpo. Tá bom? Quem vai fazer a prece de encerramento? O João vai fazer. Ô, João! Ô, boa noite, tudo bem? boa noite, João. Então vamos lá, o microfone é todo seu, João. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade do estudo dessa noite. Pedindo paz, pedindo serenidade, paciência, eficiência. Pedindo, nós nos entregamos nessa noite, agradecendo essa oportunidade.
Sendo assim, vamos pedir licença para o encerramento dessa noite, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja sempre teu santo e bendito nome. Venha a nós, Senhor, com o teu reino. Seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite. Eu Boa noite. espero que tenha sido Boa noite. produtivo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem Boa com noite. Deus. Obrigada. Tchau, tchau, Boa noite. gente. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau.